Disfunção sexual após uso de testosterona ou outros esteroides anabólicos. Gente, eu como médico recebo muitos pacientes que abusaram de testosterona e derivados e agora sofrem de disfunção erétil, de baixa libido, às vezes de dificuldade em relação à ereção, e é algo que poucos profissionais sabem abordar. Então nesse vídeo eu quero esclarecer o porquê isso acontece e como tratar essas questões, quando procurar ajuda, para vocês entenderem um pouco da fisiologia e da medicina por trás dessa condição. Então vem comigo. Para vocês entenderem o porquê ocorre a disfunção sexual relacionada ao uso do esteroide, vocês têm que entender pelo menos o básico de fisiologia hormonal masculina. Por isso que eu trouxe essa imagem. Aqui vocês conseguem ver que a produção intratesticular de testosterona depende de um controle que ocorre por meio de feedback negativo e de produção que ocorre a nível central. A gente tem a produção de GnRH no nosso hipotálamo, que produz, através da adenohipófise, as nossas gonadotrofinas, LH e FSH. O LH vai no nosso testículo produzir, então, a testosterona e o FSH tem esse auxílio ali na espermatogênese. A testosterona produzida pode ser convertida em estradiol e essas duas moléculas fazem feedback negativo para que ocorra uma diminuição da produção de gonadotrofinas. Caso contrário, a gente teria uma produção muito aumentada. Por isso, para manter os níveis estáveis ao longo do tempo, a gente precisa ter esse controle que ocorre por meio de feedback. Quando o indivíduo usa um esteroide anabolizante, ele sinaliza ao hipotálamo e à hipófise que tem um excesso de androgênio no corpo. E assim a gente tem a supressão da produção de gonadotrofinas e de testosterona. Portanto, essa deficiência na produção de testosterona, ela é a causadora posteriormente dessa disfunção erétil relacionada à cessação do uso. Aqui nessa imagem, a gente vê que essa supressão da produção de gonadotrofinas, testosterona e espermatozoides ocorre de forma dose dependente até a dose de 100 mg por semana de testosterona. Essa seria a dose de terapia de reposição, por exemplo. Só que no uso underground, muitos fazem o uso de doses muito mais elevadas que essa, por isso que a supressão ocorre na grande parte das vezes. E assim, posteriormente, quando o indivíduo para de usar as medicações, as drogas, os esteroides, ele acaba tendo esse hipogonadismo induzido pelo esteroide, que é a deficiência de testosterona. E ela pode ser prolongada a depender de fatores individuais e também relacionadas ao tipo de utilização. Quero mostrar uma outra imagem para vocês entenderem quais fatores influenciam no tempo de recuperação da produção de testosterona e também da função sexual. Existem fatores individuais relacionados à idade. Quando o indivíduo é mais velho, ele tende a ter uma piora no tempo de recuperação, já que é natural, com o tempo, o indivíduo produzir menos testosterona. Função testicular prévia, indivíduos ali com condições prévias, como varicocele, entre outras coisas que podem estar atrasando esse restauro da produção de testosterona. Dieta, uma dieta extremamente hipocalórica associada a um treino de alta intensidade, pode prejudicar a recuperação desse indivíduo. Além disso, doenças associadas, como obesidade, entre outras condições, como a apneia obstrutiva do sono, podem piorar, então, o quadro aí de hipogonadismo induzido pelo esteroide. Além disso, há fatores relacionados às drogas. Drogas de meia-vida longa tendem a onerar um tempo maior de recuperação na média, enquanto drogas orais, por exemplo, os indivíduos tendem a ter uma recuperação um pouco mais rápida. Além disso, o tempo de uso também é relevante, já que usuários de longo prazo podem ter uma atrofia testicular e com isso, quem sabe, um tempo de recuperação um pouco mais longo e dessa forma, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de tratar esse paciente, para fazer uma terapia pós-ciclo que seja mais efetiva para o caso dele. Nessa outra imagem aqui, esse gráfico eu montei para o nosso livro de terapia pós-ciclo, onde a gente mostra que os sintomas de diminuição de libido e disfunção erétil são os mais prevalentes nos usuários de esteroide anabólico. Esse que foi um grande estudo de corte mostrou aí que 43% dos pacientes que estavam utilizando os esteroides tinham diminuição da libido, enquanto 29,8% apresentava disfunção erétil. Então são números bem significativos. Além disso, há sintomas depressivos associados que podem piorar essa questão da saúde sexual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado ao prescrever drogas androgênicas sem levar isso em consideração, porque muitos pacientes desconhecem tais efeitos adversos que podem onerar aí um prejuízo na qualidade de vida de muitos deles. Nesse outro gráfico aqui, a gente tem um exemplo do que acontece com o indivíduo que utiliza esteroide anabolizante e eventualmente faz a cessação do uso. O que a gente vê é um crash nos níveis de testosterona. Ele estava lá com os níveis suprafisiológicos ali, próximo de 2.000, 3.000 até 4.000 nanogramas por decilitro, e aí ele
resolve cessar o uso. Ao longo do tempo, né, de acordo com a meia-vida da droga e a taxa de eliminação, ele vai ter a queda desses níveis, né? E caso o indivíduo não faça nenhum tratamento médico, que aqui eu me refiro à terapia pós-ciclo, o crash ele é muito pronunciado. Às vezes o indivíduo chega a níveis de testosterona ali próximo de zero para que o hipotálamo e a hipófise dele comecem a perceber essa falta de testosterona e sinalize para a produção intratesticular de testosterona ali via as gonadotrofinas. Esse tempo ele pode ser prolongado se o indivíduo não fizer nenhum tratamento. Às vezes ele leva 12 meses até que haja o restauro da produção normal de testosterona. Com a terapia pós-ciclo e com os medicamentos que auxiliam essa produção endógena de testosterona, esse tempo pode ser abreviado, mas ele não pode ser totalmente abolido. Por isso esse efeito aqui, ele é visto em ambos os cenários. E quando a gente fala de função sexual, não é só a testosterona que tem influência nisso. Quando o indivíduo utiliza um esteroide anabólico e de repente tem um fator psicológico. Existe uma dependência psicológica do uso da testosterona. E assim, quando ele está sem o hormônio, ele pode se sentir menos confiante para ter relação sexual e assim a sua performance acaba sendo reduzida. Essa ansiedade pode gerar, então, sintomas sexuais. Além disso, como eu mencionei, sintomas depressivos, problemas relacionados à autoimagem, problemas de relacionamento, entre outras coisas, podem também estar agravando esse quadro, onerando aí em um transtorno psicogênico, levando a esse quadro de disfunção erétil também. Por isso que a gente vê muitos pacientes abusando de tadalafila, de outros medicamentos para a ereção, para tentar contornar esse efeito. Só que a gente precisa ir além e entender realmente a causa dessa disfunção para que o tratamento seja bem feito. Então, além de recuperar a parte da produção endógena de testosterona, a gente também tem que cuidar da parte psicológica desse indivíduo. Lembrando que, com doses altas de testosterona, pode ocorrer a nível central um upregulation de receptores androgênicos. E se eu tenho mais receptor e agora menos testosterona, eu posso ter uma libido basal menor do que era anteriormente. Se isso ocorre a longo prazo, a gente não sabe, não existem estudos que avaliaram essa questão, mas é algo que na prática a gente vê com muita frequência. Indivíduos com exames normais de testosterona, psicológico também ajustado, mas mesmo assim permanecendo com alguns sintomas sexuais relacionados à ereção e à libido. Então, a gente sabe que doses altas podem prejudicar por mecanismos que vão além dos níveis de testosterona basais, que já estão recuperados, e do fator psicogênico. Por isso que o uso consciente dessas drogas tem que ser feito e o excesso e a banalização dos hormônios acaba acarretando nesses problemas que a gente vê com frequência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal aqui, ativem o sininho de notificações e a gente se vê na próxima.